Para falar sobre o tema, a doutora Cilande Amaral, boa tarde. Oi, Bárbara, boa tarde, tudo bem? Tudo certíssimo, falando desse tema que é hiper mega blaster importante desde cedo, as gestantes acompanharem. E até porque a gente sabe, né, doutora, assim, a diabetes gestacional, às vezes as mulheres não podem ter tido nenhum sintoma antes, não ter glicemia maravilhosa antes e na gestação passar por essa situação, né? Explica para os nossos ouvintes como é que se desenvolve, quais são os sintomas de uma diabetes gestacional. Então, eu acho que você já começou dizendo o que eu ia dizer. É um tema extremamente importante, relevante, para que todos compreendam e ajudem a cuidar. Eu sempre digo que a gravidez é uma condição médica e social, né? Então, olha, a gravidez, hoje em dia, ela está sendo cada vez mais protelada. Mulheres estão engravidando mais tardiamente, estamos tendo uma taxa maior de pessoas com peso acima do normal, estamos tendo uma taxa de pessoas sedentárias e com alimentação muitas vezes inadequada. Isso tudo já entra no rol de fatores de risco para um diabetes gestacional. Mas como você mesmo disse, muitas vezes a gente não tem nenhum fator de risco pré-estabelecido e, de repente, a gente tem um diagnóstico de diabetes gestacional. Então, poderia resumir dizendo que é uma condição que aumenta a glicemia materna em função de alterações hormonais, hormônios esses produzidos pela placenta. E olha como a natureza é linda. Na natureza, a gente tende a defender os inocentes e os menores, não é assim, Bárbara? Aham. E aí, a placenta é um órgão fantástico. Ela diz que o neném é prioridade absoluta em tudo. Aham. Tanto é que a placenta ela é uma fonte de nutrição, de oxigenação, ela é uma barreira contra processos infecciosos e ela diz, não pode faltar comida para o neném. Então, ela pode, em vários momentos da gravidez, aumentar hormônios que façam com que haja um transporte dificultado de glicose do sangue para os tecidos maternos e tenha mais disponibilidade de glicose para chegar para o bebê. Então, essa resistência ao transporte de açúcar no corpo materno é que justifica a fisiopatologia do diabetes gestacional. Isso é fisiológico? É, mas quando é uma paciente que tem uma ingesta aumentada de açúcares, ou seja, ela come muita massa, ela come muito doce, e mais do que isso, eu não tenho um equilíbrio entre a ingesta e a queima, por isso a atividade física é tão importante, e essa mulher acaba tendo uma glicemia tão alta que mesmo mandando muito para o neném, ela ainda vai continuar com uma taxa elevada de açúcar no sangue, dando para nós o diagnóstico de diabetes gestacional. Como o próprio nome diz, ela é uma condição transitória para a imensa maioria das pessoas. Porém, ao ter diagnóstico de diabetes gestacional, eu quero que as mulheres compreendam que isso é um alerta para o resto da vida. Quem tem diabetes gestacional está dizendo para si mesma que ela pode aumentar o risco de diabetes ao longo da vida. Ou seja, apesar de ser uma condição transitória, ela é também um alerta de complicações metabólicas no futuro desta mulher. E me explica uma coisa, doutora Cilande, por favor. Esse aumento da glicemia, ela ocorre mais no final, no começo, ou não tem regra? As mulheres podem subir logo no começo da gestação esses índices de açúcar, ou só depois no final? Como é que funciona toda essa cadeia? Isso. Né? Então, quando a gente já tem essas mulheres com fatores de risco pré-determinados, a gente já pode sim, no início da gravidez, ter esse diagnóstico. Tanto é que faz parte da rotina do pré-natal uma glicemia em jejum logo no primeiro trimestre. Ou seja, nas primeiras semanas de gestação, toda grávida deve fazer uma glicemia de jejum. O que é importante a gente lembrar é que na imensa maioria das vezes não há qualquer sintoma, como você está me perguntando.
Não é um diabetes como o pré-gestacional, que a paciente ela vai ter muita sede, vai fazer muito xixi, vai sentir aquela fome exagerada. Não é isso. O diabetes gestacional, ele é silencioso na imensa maioria das vezes. Por isso a realização dos exames se torna ainda mais imprescindível. É uma glicemia em jejum no primeiro trimestre. Essa glicemia de jejum normal, nós realizamos um exame chamado curva glicêmica, que é com 24 a 28 semanas. O exame ruim, né, doutora Silane? Vou conversar. Eu tentei fugir dele, eu falei pro médico, mas olha, minha glicemia é lá no chão, é lá embaixo, não faz sentido eu fazer isso. Ele, não adianta, é procedimento, né? Não, tem que fazer. É horrível beber aquele negócio. Então, porque é o seguinte, naquele exame, olha que interessante, a gente dá uma sobrecarga de açúcar para a gente compreender qual é a capacidade daquela grávida de fazer uma redistribuição do açúcar e ele não ficar aumentado no sangue. Esse é o grande objetivo. Apesar dele não ser um exame agradável, ele é um exame extremamente importante para nós. E nós fazemos, nesse período de 24 a 28 semanas, exatamente porque é nesse período que a placenta aumenta a taxa dos hormônios que favorecem o diabetes gestacional. Olha. Então, é aí que a gente faz para gestantes no objetivo de ter ou não esse diagnóstico. E aí, Bárbara, olha só, nós estamos hoje com uma taxa mundial de 15 a 20% de diabetes gestacional. Nossa, isso é alto? É muito alto. Imagina que de cada 100 mulheres eu tenho 15 a 20 gestantes com diabetes gestacional. E aí, novamente, eu vou dizer, precisamos manter uma alimentação saudável, uma atividade física. Numa gravidez que foi planejada, que estiver acima do peso, ideal é que a pessoa emagreça para diminuir esses riscos. Então, é uma condição que muitas vezes é tão comum que, infelizmente, as pessoas acabam subestimando. E eu vou dar um recado importante aqui, não subestimem. Na medida em que a gente tem um diagnóstico de diabetes gestacional, essa grávida deve ser acompanhada mais de perto, com orientação de dieta, de atividade física e de controle glicêmico. Ela mesma pode fazer esse controle glicêmico em casa, usando aquele aparelhinho para fazer furinho na ponta do dedo. Claro que ninguém quer ficar se furando, esse não é o propósito, mas ele é um cuidado extremamente importante, porque um diabetes gestacional adequadamente controlado, com dieta e atividade física, inclusive, a gente consegue controlar 90% dessas mulheres. Olha que fantástico! Eu tenho uma condição que é comum, plenamente possível de ser controlada, em 90% apenas com dieta e atividade física. Essas mulheres bem controladas, a gente não tem nenhum risco aumentado para elas, nem para o bebê delas. Mas os 10% que não são controladas com dieta e atividade física necessitam de tratamento medicamentoso. O medicamento de escolha é a insulina. E muitas vezes essas pacientes elas acabam tendo que, de fato, ser encaminhadas para um serviço de atendimento de mais alto risco, um pré-natal com um cuidado mais extraordinário. Às vezes elas demandam internações e muda, inclusive, nesses 10%, a perspectiva em relação ao momento do parto, né? Mas é importante que a gente tenha isso em mente, que fazer a dieta e a atividade física são imprescindíveis para que a gente possa, 90% das mulheres estarem bem controladas nesse contexto. Isso é muito legal, a senhora falar assim. E eu acho curioso, você sempre fala, né? Assim, a Bárbara, todo assunto que eu falo, a Bárbara tem um pouquinho, um pezinho lá na história, mas foi isso. Meu primeiro exame também deu que estava alterada, mas foi muito engraçado. Como o estresse também afeta, né? A esclerose, como foi uma gravidez, a gente tinha planejado para um ano, depois um ano antes, foi uma surpresa, assim, e aí alterou absurdamente minha taxa de glicose, mas foi só no primeiro mês, depois foi controlado. Mas mesmo assim, por conta dessas complicações de parto prematuro, durante toda a gestação, dia sim, dia não, estava lá picando a pontinha do dedo por conta da importância desse controle, ainda mais com histórico familiar de diabetes, né? Então, realmente,
vale a pena esses furinhos, ninguém quer ficar se furando, mas valeu a pena para dar essa tranquilidade de um parto tranquilo, tanto que depois foi um parto normal, super tranquilo, não teve problema nenhum, nenhuma intercorrência. Eu acho que vale esse alerta para todas as mulheres que estão escutando a gente, todo mundo que conhece alguma grávida, acompanhar com ela e fazer isso, ó, leva para caminhar, bota para fazer caminhada junto, faz pratinhos saudáveis, menos carboidrato, e fazer o que a doutora Silândia tem dito, né, de todo mundo ajudar nesse novo ser que está vindo e esse processo todo, a família inteira. Doutora Silândia Amaral. Vezes, Bárbara, o que a gente vê na vida real? Que assim, a mulher está com diabetes gestacional, mas a família está no rodízio de pizza, não é justo, né? Então eu acho que todo mundo tem que estar envolvido, compreender, aquela participação da família no pré-natal que eu sempre enfatizo da importância para que todo mundo compreenda o papel de cada um neste cuidado global que requer a gravidez. Maravilha. Doutora Silândia Amaral, mais uma vez, obrigada pelo seu conhecimento, obrigada por compartilhar e pelo seu olhar tão maravilhoso aqui no Mesa para Dois. Um prazer, um beijo.